Boa noite. Em tempos de recessão, crise financeira e desemprego crescente, as ações de governantes na regulação de atividades econômicas informais e na extinção de funções de empregos formais exige a criação de programas de amparo a estes trabalhadores sob o risco de se agravar o quadro social, que é alarmante. Falo hoje especificamente sobre os trocadores de ônibus ameaçados por um projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores da capital e dos vendedores ambulantes que fizeram manifestação nessa manhã no centro da cidade. Os ambulantes reclamam das ações de fiscais e guardas municipais que não poupam ninguém que monte mesa, isopor ou barraquinha nas calçadas para vender mesmo que seja salgado e chup-chup caseiros e bebidas, como fazia esta senhora na Avenida Cristiano Machado, perto da Estação Vilarinho, outro dia. Teve todos os produtos apreendidos e com eles a chance da complementação de renda da família para a revolta de quem assistia à cena e se solidarizou com ela. A Prefeitura de Belo Horizonte tá assim, tem que arrecadar dinheiro de qualquer jeito mesmo. A tia trabalhando aí, senhora já de idade aí, trabalhando aí. Ô tia, sustentar a avó, todo mundo aí, entendeu? Não está errada a fiscalização e a apreensão. Já imaginou se todo desempregado ou necessitado de melhorar a renda resolver montar banca na rua para vender algo? Seria o caos. Errada está a prefeitura de não encaminhar esta senhora e outros ambulantes para um programa de geração de renda regulamentado. Assim como estão errados os vereadores que aprovaram a extinção da função de trocadores de ônibus da capital em um projeto que claramente atende ao interesse único dos donos de empresas de transporte interessados em reduzir os gastos com o serviço público que prestam por concessão. Quando a gente acha que o governante pode fazer alguma coisa para nós, que está lá na Câmara do Vereador, que a gente pôs eles lá para olhar por nós, eles estão querendo tirar de nós. Isso é um absurdo. Uma proposta dessa de tirar o cobrador, isso é um absurdo, porque o motorista não tem condições de rodar sozinho. Para entrar em vigor, o projeto ainda depende da sanção do prefeito Márcio Lacerda, que hoje se reuniu com os envolvidos no caso. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa reunião. Mas que ele tem a consciência de que, se for avalizar, tem a obrigação de amparar estes trabalhadores para que não fiquem desempregados e à margem do mercado de trabalho. O problema é que o transporte público de ônibus sem trocador já é realidade em algumas empresas e para prejuízo de motoristas e passageiros, como mostra a reportagem que você vai ver agora. Nossa equipe viajou em coletivos de linhas da região metropolitana que já extinguiram a função. A primeira missão do motorista é cobrar a passagem. Quem está atrás tem que esperar. A poltrona, que seria do cobrador, fica vazia durante toda a viagem. No ônibus que segue de Santa Luzia para a estação Vilarinho, em BH, os passageiros reclamam da falta desse profissional. Tem gente tentando pagar a passagem, gente tentando passar, isso atrasa. Eu acho que até atrasa a viagem. A qualquer hora dá um acidente feio aí, porque o motorista, para cobrar do passageiro mesmo de dirigir, um trânsito perigoso desse, eu não concordo com isso de jeito nenhum. Fazendo duas funções ao mesmo tempo, acho que se tira até a atenção deles. Eles dizem que o cobrador faz falta não só para receber a passagem. Na viagem, na hora que embarca, o desembarque também, porque às vezes o motorista não vê, mas ele pode pressionar alguém aqui, eu já vi várias vezes isso. Outra linha em que o motorista acumula função é do bairro Nacional, em Contagem. E no meio desse trânsito pesado no centro da cidade, eles têm que se desdobrar no volante e na cobrança da passagem. E dizem que não é moleza. Dificulta um pouquinho sim, tem que ter um pouco a mais de atenção, né? E atrasa a viagem também. Atrasa um pouquinho a viagem, sim. A atenção é dobrada, né, irmão? Mas a gente tem que se adaptar, né? Porque é nova da empresa, né? Hoje o prefeito Márcio Lacerda se reuniu com dirigentes dos sindicatos dos rodoviários e das empresas. Os cobradores temem que, se a lei passar, haja demissão em massa. Os empresários argumentam que as medidas são para ajustes operacionais, para modernizar a prestação de serviços e para mais segurança a bordo. Exatamente o contrário das opiniões que ouvimos de quem trabalha e usa o transporte. Diante do impasse, ficou decidido que os sindicatos vão apresentar proposta alternativa para o projeto de lei e que deve ser encaminhada à Câmara. Funcionários da Receita e empresários foram presos numa operação da Polícia Federal em Minas e em outros 5 estados que desarticulou nessa manhã um grupo especializado no contrabando de mercadorias por meio de declarações falsas e sem o pagamento do imposto devido. A sonegação pode ter chegado a 20 milhões de reais.
Os policiais cumpriram mais de 40 mandados com apoio da Receita Federal, 9 deles de prisão temporária em Belo Horizonte. Os alvos dos agentes foram sedes de empresas, residências de servidores públicos e empresários. No bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, este galpão que funcionava como depósito de mercadorias foi vistoriado. As investigações da Receita apontaram que a organização criminosa trazia de Miami, nos Estados Unidos, eletrônicos, material de informática e suplementos alimentares, declarando que eram arame e impressoras que têm alíquota de imposto reduzida. O esquema contava com a ajuda de servidores da Receita. Era imprescindível a participação de servidores públicos para que a organização criminosa tivesse êxito na importação fraudulenta das mercadorias. A gente detectou que ele liberou algumas cargas que foram parametrizadas num canal em que havia a obrigatoriedade de vistoria física da carga. Vistoria física que ele provavelmente não fazia. Liberava a carga mediante possivelmente recebimento de algum benefício. Nós ainda estamos investigando qual era o benefício que ele recebia. Os envolvidos no esquema podem ser multados e responder a processos por vários crimes, como facilitação ao contrabando e descaminho e corrupção ativa e passiva. As penas variam entre 7 e 18 anos de prisão. A Operação Expresso Canadá teve mandados cumpridos aqui em Minas e na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Espírito Santo e no Distrito Federal. Decisões erradas e não abalos sísmicos foram as causas apontadas para a tragédia de Mariana em um relatório do Ministério do Trabalho divulgado hoje. O documento aponta a drenagem insuficiente da barragem de Fundão e a contratação ilegal de uma empresa terceirizada e não capacitada para fazer o alteamento da represa como fatores que levaram, em novembro do ano passado, ao rompimento da estrutura, que causou a morte de 19 pessoas e o maior desastre socioambiental da história. A Samarco foi autuada por 23 irregularidades trabalhistas e pelo risco imposto aos funcionários. O relatório mostrou que em 2010 houve ruptura de uma galeria. 2 anos depois, quando a Samarco tentava resolver o problema, foi detectada uma nova erosão e a empresa mudou o eixo da barragem, sem projeto, segundo a fiscalização. A questão do desvio para nós foi importante na medida em que foi um desvio realizado sem projeto, sem cálculo com relação à capacidade de suporte desse rejeito, né? E introduziu peso em cima de uma barragem que já vinha se mostrando com saturação desde 2009. Foram apresentadas várias fotos que mostram a forma como a barragem foi erguida. Foi pelo método de alteamento, o mais inseguro no contexto ambiental e estrutural e o mais econômico. Em 2013, 2014 e 2015 foram encontradas trincas, além da ausência de canaletas para escoamento da água. Uma outra falha operacional apontada pelo estudo é sobre os piezômetros, equipamentos que medem o nível de água da barragem. Vários piezômetros estavam já em nível de alerta ou em nível de alarme, alguns inclusive chamados piezômetros chaves, que são os piezômetros originais da barragem, eles tinham perdido. Então quando sobe muito ou quando ele começa a ficar muito úmido, significa que a barragem está saturada e que ela pode vir ter problema. A fiscalização concluiu que abalos sísmicos não influenciaram diretamente no rompimento, que na verdade aconteceu por causa de uma combinação de fatores, em função de decisões erradas. Agora foram lavrados 23 autos de infração, alguns deles por problemas relacionados à jornada de trabalho excessiva, além de terceirização ilegal, quando a Samarco passou a responsabilidade do alteamento da barragem para uma outra empresa. Se a empresa não tiver uma barragem de rejeito, ela não minera. Então, portanto, barragem de rejeito faz parte do processo produtivo da empresa. Não poderia passar isso para uma empresa que não tinha expertise, que não tinha a capacidade. O relatório final será encaminhado para o Ministério Público do Trabalho e para a Advocacia Geral da União. A polícia procura pelos 2 homens que furtaram uma pizzaria nessa madrugada no bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte. Eles levaram o caixa do estabelecimento sem dificuldade. A dupla chegou pouco depois das 3 horas. Um dos criminosos puxou todo o arame farpado da grade. Em seguida pulou enquanto o comparsa vigiava o movimento da rua. Depois de alguns minutos, o que estava de fora também entrou na pizzaria. Eles seguiram para o caixa e, como não conseguiram abri-lo, levaram o equipamento, além de máquinas de cartão e bebidas. A dupla fugiu pulando a cerca de volta para a rua. O prejuízo, segundo o dono da pizzaria, foi de R$ 5.000.
Foram exonerados os assessores dos vereadores de Governador Valadares, que estão afastados por suspeita de envolvimento num esquema de desvio de verbas da Prefeitura para obras emergenciais devido à inundação com as chuvas em 2013. Com as dispensas, quase R$100 mil mensais devem ser economizados pela Câmara. Os vereadores Ananias Camelô, do PSB, Cezinha Alvarenga, do PRB, Giovanni Honório, do PT, Gledson, o Guetão, do PT, Milvinho, do PROS, Ricardo Assunção, do PTB e Marinaldo Carlos, o Zangado, do PROS, foram afastados dos cargos no início do mês porque a Polícia Federal investiga se houve envolvimento dos parlamentares em um suposto esquema de desvio de verba. Desde que os 7 vereadores foram afastados por determinação da Justiça, surgiu o seguinte questionamento: os assessores dos parlamentares ficariam ou não nos cargos? O vereador é que atesta a frequência dos assessores. Como o vereador está afastado por tempo indeterminado pela Justiça Federal, ele não tem condições de acompanhar o funcionamento do gabinete. Então, junto com a decisão da mesa diretora, com o jurídico da Câmara, nós tivemos entendimento que deveríamos afastá-los por esse motivo. Aqui em Governador Valadares, cada vereador tem direito a cerca de R$13 mil que são utilizados para pagar os assessores. Com essas 60 exonerações, a Câmara pretende economizar pouco mais de 94 mil. O dinheiro vai ficar guardado, mas pode vir a ser usado caso os suplentes dos vereadores afastados consigam na Justiça o direito de tomar posse. Nós daremos posse nessa situação, por ordem judicial. Agora, convocação, ela é inconstitucional. Estão presos 2 homens e uma idosa portuguesa de 69 anos suspeitos de participação num esquema que usava veículos clonados para a distribuição de drogas em BH e região metropolitana. Com eles foi apreendido um caminhão com mais de 100 barras de maconha. Este caminhão foi abordado pelos policiais no anel rodoviário na região leste de Belo Horizonte, próximo ao bairro Santa Cruz. Aqui a gente pode ver que há várias toneladas, são 14.200 quilos de farinha de mandioca. No meio dessa carga estavam escondidos 113 tabletes de maconha pronta para a venda. A carga veio totalmente lacrada do Paraguai. Portanto, ela só poderia ser descoberta, ser retirada aí do lacre, se houvesse uma forte suspeita, o que a polícia já tinha. Os policiais já haviam recebido denúncia anônima de que essa carga chegaria ao Brasil, vinda da fronteira com o Paraguai. Foram presos Josinaldo Nobre Esquer, que estava na direção do veículo que fazia a escolta do caminhão. Ele já tem passagem por receptação, roubo a bancos e também por adulteração de veículo. Quem estava ao lado dele era Maria de Lourdes dos Santos Frederico, a vovó da erva, que tem passagem por tráfico de drogas e é portuguesa. A outra pessoa presa é o motorista do caminhão, identificado como Adilson Pérez dos Santos, de 33 anos, que é natural de Iporá, no Paraná. O motorista, ele alega que não tinha conhecimento da droga, que ele carregou o caminhão com a mercadoria, com a farinha de mandioca na distribuidora e que não tinha conhecimento dessa droga. Segundo as informações levantadas, essa droga seria encaminhada para o Barreiro e onde seria distribuída na região. As filas nos postos de saúde das cidades onde a vacinação da gripe foi antecipada estão longas. Em Juiz de Fora, chegam a dar volta nos quarteirões. A população enfrenta horas e horas debaixo de sol para conseguir a dose. No segundo dia de vacinação contra a influenza, muita gente procurou os postos para se vacinar. Esse aqui na Avenida Rio Branco, no centro de Juiz de Fora. Desde cedo a fila está desse jeito, enorme. A senhora está há quanto tempo aqui na fila? Já perdi a conta. Acho que 1 hora, né? Mais ou menos 1 hora. As vacinas ficam disponíveis nos postos de 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Mesmo assim, as pessoas ainda preferem se vacinar de manhã. Resultado: filas longas e muita espera. Como é que vai fazer? Não tem como ser uma fila menor, tem que enfrentar. Já reclamou um pouco, já está até com vontade de dormir já. Tem que vacinar, não pode deixar, né? Nesse posto, apenas 2 profissionais aplicam as vacinas.
A demanda é alta principalmente porque o serviço fica centralizado. Por isso, é importante que as pessoas procurem o posto mais próximo de casa. A campanha vai até o dia 20 de maio e a meta é imunizar 80% do público-alvo. Em Juiz de Fora, mais de 138 mil pessoas devem ser imunizadas. A vacina ofertada na rede pública é a trivalente e protege contra os 3 subtipos da influenza, A, H1N1, A, H3N2 e influenza B. A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais já confirmou 2 mortes por gripe na Zona da Mata. Uma em Juiz de Fora e a outra em Astolfo Dutra. Em Juiz de Fora, a morte foi causada pelo vírus influenza A H1N1. Em BH, a vacinação também já começou nos postos de saúde. Vamos continuar falando sobre esse assunto, porque hoje é dia de combate à hipertensão arterial. A doença atinge 20% dos brasileiros e, em muitos casos, é silenciosa e imprevisível. Começou com um cansaço exagerado. Depois veio a dificuldade para respirar nos primeiros dias de academia. Pouco tempo depois, os exames confirmaram. Maria Eugênia estava hipertensa. Estava com obesidade grau 2 e minha família é hipertensa, então eu já tenho essa carga genética. Já Ana Lúcia não sentiu nada. O problema de pressão alta foi descoberto quase por acaso. Eu faço periodicamente, uma vez por ano, um check-up. Aí eu passei para o clínico, aí ele viu que minha pressão estava alta, foi 15/10, encaminhou para o cardiologista. Segundo este cardiologista, algumas vezes é assim que acontece. Muitas pessoas hipertensas não sabem que têm a doença. Sintomas como dores na nuca, na cabeça e visão turva nem sempre aparecem. Se não for tratada, a hipertensão pode ajudar a desenvolver problemas cardíacos, renais e cerebrais. Mas ele deixa claro, é preciso conferir tudo da forma certa antes de qualquer diagnóstico. Muitas vezes esses pacientes, ao entrar no consultório do médico, eles se ficam ansiosos, com medo e que passam a ter a síndrome do jaleco branco, que é aquela onde a pressão em casa é normal e na frente do colega médico a pressão se encontra-se alterada. Para isso, existem alguns exames fundamentais para a gente diagnosticar se é síndrome do jaleco branco ou se é uma hipertensão arterial mascarada. Estudos apontam que cerca de 20% da população brasileira sofre com a pressão alta. As principais vítimas são normalmente homens e mulheres acima dos 50 anos e que costumam estar bem relaxados quando o assunto é manter hábitos de vida saudáveis. Eu deixei de pegar o ônibus na porta da minha casa e caminho 5 quarteirões até eu chegar no próximo ponto. Faço hidroginástica 3 vezes na semana. A cervejinha, assim, não estou olhando muito para ela também. E está se alimentando melhor também? Mais frutas e verduras. Um intervalo breve, a gente volta já. Foi reinaugurado agora há pouco o Cine Santa Teresa, que fica no bairro tradicional de mesmo nome aqui em BH. O prédio foi todo revitalizado e agora conta com sala multiuso e até biblioteca. Para reabrir as portas, tudo aqui foi modernizado. Os novos projetores, por exemplo, vão exibir imagens de alta qualidade. O Cine Santa Teresa foi inaugurado em 1944 e funcionou como cinema até a década de 80. No início dos anos 2000, foi tombado como patrimônio cultural. A pedido da comunidade, depois de 5 anos de reforma, enfim, ele está de volta. E sabe o que é melhor? Para sentar aqui e curtir um bom filme, não vai ser preciso pagar nada. Ela tem que comparecer meia hora antes de cada sessão de cinema. Os ingressos são distribuídos gratuitamente e tem que ficar atenta à classificação indicativa, porque cada filme é direcionado para um público específico. O espaço ainda ganhou uma biblioteca pública novinha. Outra novidade é este salão multiuso. O local vai receber eventos e exposições. A primeira já está montada e conta a história cinematográfica em cartazes. O Cine Santa Teresa, que pertence à Fundação Municipal de Cultura, faz parte de um projeto do Museu de Imagem e do Som da capital.
E é um espaço que, além de dar acesso a essas produções do cinema universal, através de retrospectivas de diretores, de mostras de cinema, da acolhida dos festivais que já acontecem aqui, dos lançamentos de diretores, é um espaço para dar visibilidade a esse acervo que tem sido salvaguardado, preservado pelo Museu da Imagem e do Som. Com tudo pronto, agora só falta mesmo os visitantes para reviver a história do primeiro cinema público de Belo Horizonte, com o mesmo charme do passado, mas com tecnologia de fazer inveja no século XXI. Hoje o próximo filme a ser exibido é A Frente Fria que a Chuva Traz, às 9h30. Lembrando que os ingressos serão distribuídos meia hora antes da sessão. Daqui a pouquinho, corre lá. Vem aí o Noticiário Nacional. A gente volta amanhã às 7h15 da noite. Até lá. Tchau.